Olá, no tutorial de número 52, nós vamos aqui utilizar um outro recurso para criarmos aquele efeito de texto girando. Fizemos no tutorial número 51 o efeito utilizando o recurso Warp. Nesta videoaula nós vamos aqui entender como é que nós podemos fazer um recurso para criar o mesmo efeito de texto girando, porém se utilizando de um outro recurso, que é a adição de um modificador Curve sobre o texto para criar o efeito desejado. A diferença entre esse recurso e o recurso do Warp é que nesse recurso nós temos uma liberdade melhor para trabalharmos o nosso texto e não necessitamos fazer a transformação do texto em um objeto malha, além de ser um método mais prático e mais rápido para criarmos o efeito. Vamos ver como é que a gente faz. Eu vou selecionar o cubo com o botão direito do mouse, vou clicar X para apagá-lo. Vou aproximar aqui a minha área com o zoom, que é aquela rodinha do meio do mouse. Aqui onde está o cursor, eu vou clicar primeiro a tecla de atalho Shift A para adicionar um objeto curvo em formato de círculo Bezier. Vou segurar com o botão esquerdo do mouse, clico e aqui aparece o meu círculo de Bezier. Farei o outro passo. Clicarei a tecla S, aumentarei a dimensão do círculo, clicarei com o botão esquerdo e aqui eu já tenho o meu círculo adicionado à minha área. Vou clicar a tecla A para desativar a seleção. E aqui onde está o cursor novamente, eu vou clicar a tecla Shift mais A para adicionar um objeto primitivo Text, que é o texto. Clico com o botão esquerdo. O programa já coloca para mim um texto aqui qualquer, como nós vimos aí no tutorial anterior. Para editá-lo, eu tenho que sair aqui do modo Object, clico aqui embaixo e clico em Edit Mode. E aqui no modo Edit Mode eu posso apagar com aquele backspace, que é a borrachinha do teclado, o meu texto e vou digitar aqui texto em órbita. Criei um texto qualquer aqui na minha área de trabalho. Estou ainda utilizando o modo de edição. Posso alterá-lo, mas eu não vou mexer nele mais por enquanto. Então vou clicar a tecla Tab, ou então venho aqui embaixo, clico Object Mode, e aqui no modo Object Mode eu agora vou fazer uma rotação do meu texto em 90 graus, tendo como parâmetro essa seta vermelha, que é a coordenada X. Então eu digito RX90. Com o RX90 já aqui feito, eu vou utilizar-me agora de algumas propriedades do texto, segurando na barra esquerda aqui, puxando nesse sentido. Vou clicar no ícone de propriedades, onde tem aquela letrinha F que representa os textos. E aqui na barra de propriedades de texto, eu vou alterar alguns parâmetros na aba Geometria. Onde tem Extrude, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou dar 0.05. E onde tem Bevel Depth, vou dar 0.02. Feitas essas duas alterações, eu vou puxar minha barra para baixo. E aqui na aba Parágrafo, eu vou simplesmente clicar em Center, onde tem o Align. Repare que o meu texto veio para o centro e o meu cursor passou a ser o seu ponto central de referência. Vou agora mudar minha visão de perspectiva para a visão de frente. Venho aqui embaixo na opção View, clico em Front ou uso a tecla 1 do teclado numérico e vou mudar de perspectiva para o modo ortogonal. Venho novamente em View, que é visualizar, escolho a opção View Perspective Ortho ou uso a tecla 5 do meu teclado numérico. E agora com o meu texto visto de frente, até aqui nós fizemos isso no tutorial anterior. Só que nesse passo nós teríamos que fazer a conversão do nosso texto em um objeto de malha. Nós não iremos precisar desse procedimento no uso do recurso Curve. O que eu irei fazer agora é alterar a textura do meu texto, clicando uma cor para ele qualquer, e para isso eu posso adicionar um material. E para adicionar um material, eu venho aqui na barra de propriedade de direito, naquele ícone em forma esférico,
Clico. E aqui eu tenho como botar uma cor qualquer ao meu texto. Adicionarei uma cor clicando em New. E aqui na guia Diffuse, nessa caixinha branca, vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Abro o menu de cores. Vou clicar em qualquer ponto aqui. Vou clicar aqui nesse azulzinho. E vou clicar fora. Eu atribuir uma cor ao meu texto. Voltando à visão de perspectiva, eu posso segurar o botão do meio do mouse agora. Com ele pressionado, vou arrastá-lo para dar um giro orbital. E eu posso ver aqui os dois elementos que eu adicionei à minha área. É utilizar-me de um recurso que me permite fazer um giro nesse texto em 180 graus, para ele ficar de forma contrária, para eu poder aplicar o modificador QV. Vamos ver como é que a gente pode fazer esse procedimento. Aproveitando-me aqui essa seta azul, que é o meu eixo de referência Z, que é a coordenada Z, eu vou clicar RZ 180, e aqui vocês percebam que eu dei o Enter e meu texto ficou de forma contrária. Isso é necessário porque no momento que eu aplicar o modificador sobre o texto, tendo o link desse círculo de Bézier, ele fará o processo inverso novamente. Tendo já feito as modificações, eu vou vir aqui, clicar sobre o texto selecionado, o modificador, em ADD Modifier, denominado modificador QV. Mas eu tenho aqui as propriedades do modificador sendo já referenciadas. Vou aqui na opção Object, clicar nessa caixinha, e eu vou reparar que existe o outro objeto que faz parte do cenário, que é o Bezier Círculo, onde eu posso clicar com o botão esquerdo, e nesse momento vocês percebam que eu posicionei o meu texto de forma curva, tendo como referência justamente o círculo de Bézier. E agora vamos fazer o efeito desejado. Antes de fazermos esse efeito, nós vamos vir aqui em View, na opção Câmera, posso usar a tecla 0. Eu vou enquadrar aqui a minha câmera para fazer com que o meu texto fique de uma forma legal. Então, clico N para abrir aquela barra lateral direita da 3D View. Clico aqui em Lock Camera to View e, com a minha câmera travada por enquanto, eu vou segurar o botão do meio do mouse pressionado e vou dar um giro aqui para ir ajustando a posição que eu gostaria de ver. Vamos dar um F12 para ver como é que está a renderização da nossa cena. Até aqui tudo bem, mas temos que fazer uma outra modificação. Podemos perceber que o ponto de luminosidade não está muito legal no nosso cenário. Vou dar um ESC e vou mudar minha visão de câmera, antes destravando a minha câmera aqui, clicando na tecla N, venho em View, novamente clico em câmera ou aperto a tecla 0 novamente e volto à posição normal. Vou buscar aqui a minha lâmpada. Minha lâmpada está posicionada na parte superior, vou selecioná-la com o botão direito e vou arrastá-la no sentido que ela fique mais ou menos com a tecla G. Vou posicioná-la aqui de frente ao meu cenário. Eu vou dar à minha câmera um enquadramento de refletividade dela em direção ao texto. Mas antes disso eu venho com a câmera selecionada no ícone de propriedade de câmera, que é esse pontinho com a fluorescência aqui, clico nele. Aqui na barra de propriedade dele, ele está apontando que eu estou utilizando Point. Eu vou mudar de Point para Hemisfério. Então, clico nessa opção M. Repare que existe uma refletividade aqui direcionada. Eu vou utilizar a tecla R de rotação, que me permite direcionar essa refletividade para a direção do texto. Vou dar o F12 agora para ver como é que está. E aqui eu já tenho o meu texto de forma mais visível na minha área. Feito isso, vou dar o ESC. Vou aproximar o meu objeto. Para criar um efeito mais legal aqui, eu vou, onde está o meu cursor 3D, antes de desativar todos os elementos com a tecla A, vou clicar Shift A e vou adicionar um objeto esférico, que é um UV Sphere. Clico aqui.
Repare que a minha UV esfera apareceu. Vou suavizá-la. Na barra lateral direita aqui, na guia Tools da Object Mode, em Shading, clico em Smooth. Repare que ela ficou mais afinada. Vou dar um S de escala para aumentar. E para melhorar um pouquinho o efeito, vou dar aqui a ela uma texturização, clicando aqui primeiro em materiais, clico e aplico o material à minha esfera. Depois de aplicar o material, eu venho aqui no ícone de textura, clico nesse ícone em forma de um xadrez aqui, clico em New, vou aqui na guia Type, seleciono a opção Image or Move. Image or Move, eu venho aqui nessa guia Open, clico e vou buscar no meu computador um diretório no meu computador onde eu tenho uma textura que eu queira aplicar à imagem. E aqui eu já tenho algumas texturas e eu aplicarei esse tipo de textura aqui. Ó. Vou dar um clique, Open Image. Repare que a textura já está aqui posicionada. Aqui eu vou fazer uma alteração na guia Mapping, ainda em textura, onde tem coordenadas, onde tem um V, vou clicar nessa caixinha, mudar para Generated. E aqui em Projection, eu vou mudar de Flat para Sphere. Se eu der um F12 agora, vocês vão perceber que aquele meu objeto esférico tomou a texturização que eu apliquei. E nós temos um ponto de luz aqui muito forte. Isso porque aqui na guia material da esfera, nós estamos utilizando em Specular uma intensidade muito forte. Então, basta que eu segure com o botão esquerdo e o cursor sobre a caixinha, arraste para a esquerda, dê o 0. Quando eu der o F12 novamente, percebo que aquele ponto luminoso já não tem mais aqui. Com esses efeitos aqui produzidos, eu vou dar o ESC para sair, vou criar minha animação básica. Primeiramente, eu vou criar a animação do texto. Eu posso fazer duas animações de forma utilizando o mesmo frame de inserção de keyframe. Mas para facilitar, eu vou fazer o de um e o de outro separadamente. Eu vou clicar aqui em cima para tirar minha esfera aqui de visualização. Basta que eu clique aqui nesse olhinho, a minha esfera sumiu. Repare que aqui eu tenho o meu texto selecionado. Vou segurar a tecla Shift com o meu texto selecionado e clicar no círculo de Bezier. Com os dois objetos selecionados, eu vou clicar Ctrl mais a tecla J, Ctrl J, e aí eu faço uma junção deste objeto com esse. Quando eu der um RZ de rotação sobre essa seta azul, vocês percebam que o meu texto faz um giro, tendo como base o meu círculo de Bezier. Ok? Bem, voltando à minha esfera, clicando aqui na Outline, no olhinho da esfera, ela aparece novamente. Eu agora vou fazer uma rotação no meu texto, utilizando os quadros de animação, que vão aqui de 0 a 250 inicialmente. Tá? Vou utilizar os 250 quadros, posicionando o meu texto aqui no primeiro ponto. Com a minha taxa de animação aqui no primeiro frame, eu vou encostar o meu cursor no centro, na tela que trabalho, e vou clicar a tecla I. Com isso eu abro o quadro de inserção de keyframes. E onde está posicionada a minha tarja verde lá embaixo, eu vou clicar aqui na opção Lock Rot Scale, com o botão esquerdo. E aqui, quando eu puxar minha tarja verde, vocês vão perceber que já existe uma tarjinha amarela que diz que a gente inseriu um primeiro quadro para a nossa animação. Segurando aqui a tarja verde da minha timeline e arrastando com o botão esquerdo do mouse até o último frame, que é o 250, eu vou agora utilizar aquele recurso de rotação, que é o RZ, e vou fazer uma rotação mexendo meu mouse nesse sentido, para criar o efeito de rotação. Vou dar o clique com o botão esquerdo, parar nesse ponto, e aqui onde está a nossa tarja verde, vou novamente clicar a tecla I, para inserir o segundo quadro de animação com o Lock Rot Scale. Vocês vão poder perceber agora ó, que eu tenho aqui
um frame aqui no final e um frame animado aqui. Então, quando eu começar a mexer a minha barra de animação, vocês podem perceber que o meu texto ele se movimenta porque foi a animação que eu fiz de rotação. Para melhorar ainda mais o efeito, eu vou selecionar aqui a minha esfera, dessa vez, e aplicarei a ela também um efeito de animação parecido com o que eu apliquei no texto. Só que aqui eu só preciso selecionar a esfera. Então, com a esfera selecionada, aqui no primeiro quadro, que é o quadro 1, eu vou, com o cursor aqui na minha área de trabalho, clicar a tecla I, vou inserir o primeiro quadro de animação da minha esfera, clicando em Lock Rod Scale. Vou trazer a minha barra verde até o último quadro de animação. Repare que minha esfera continua selecionada. Vou novamente digitar o I e vou inserir o segundo. Só que eu vou fazer um giro, dessa vez, de forma inversa ao do texto. Então eu venho aqui, nessa posição em que eu tenho aqui a tarja verde, vou dar um RZ, em vez, vou rotacionar no sentido oposto. Mais ou menos para que ele gire nessa direção oposta ao do texto. Para criar um efeito mais legal. Clico aqui com o botão esquerdo, e aqui onde está a minha tarja verde, eu clico a tecla I, Lock Rod Scale, já fiz as minhas duas aplicações. Então, no momento em que eu voltar para o primeiro quadro e der o Alt A ou o Play aqui embaixo, eu tenho o giro do meu texto e o giro da minha esfera de forma inversa. Para eu perceber melhor, eu vou clicar a tecla Z, que me permite que você veja que ambos estão sendo vistos através do modo de raio-x. Então, o efeito de um é inverso ao do outro. Vou clicar o Z novamente. E aqui eu já posso fazer agora a minha animação, mas antes eu venho aqui em View para saber se na câmera ele está bem posicionado. Eu posso perceber que a lente da minha câmera está bem quadrada. Vou então agora dar a minha animação básica. Venho aqui naquele ícone em forma de uma câmera fotográfica, clico. Aqui em Dimensions, eu vou mudar o meu Render Presets, vou colocar a opção 720, que me permite fazer o processamento em HD, que é o padrão do YouTube. Aqui onde eu tenho 100%, eu vou clicar, vou botar 50% para fazer com que minha animação seja mais rápida. Vou puxar minha barra de propriedades e na guia Output, que é a saída, eu vou vir aqui onde tem o PNG, clicar nessa caixinha, escolho a opção AVI JPEG, venho aqui, clico em RGB e aqui em Quality eu seguro com o botão esquerdo do mouse, empurro para a direita e tenho 100% aqui da minha qualidade de animação. Para eu aplicar a animação, eu volto aqui para o início da caixa de propriedades do render e aqui em Animation eu clico e aqui nós vamos começar a ver o processo frame a frame da minha animação em vídeo do efeito que eu criei. Estou utilizando aqui a quantidade de frames, repare, frame 31, 32, aqui embaixo ele vai fazendo frame a frame até chegar ao 250. Eu vou dar um pause aqui e vamos voltar no final para a gente finalizar aqui a nossa animação. Chegamos ao nosso quadro de número 250, aqui a nossa animação é concluída. Vamos aqui para poder ver como ficou o vídeo, clicar nessa opção aqui de cima, Render, e aqui em Play Rendered Animation, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl F11. Eu já tenho aqui o meu vídeo criado com o efeito aí, que nós fizemos de texto e de esfera na nossa área. Nós podemos ver, gente, que a diferença desse processo em relação ao processo Warp é que aqui eu tenho mais liberdade para enxergar o meu texto de forma mais adequada. E eu não preciso transformar o meu texto em malha. E eu posso, a qualquer momento, se eu quiser, posso clicar no meu texto aqui, com ele clicado, eu posso vir aqui no modo de edição, clicando na tecla Tab, e mudar o texto que eu quiser. Então, se eu quiser complementar mais alguma coisa aqui no meu texto, em órbita, vou botar aqui agora. Repare que eu adicionei mais um texto àquela caixa que eu fiz. Vou dar o Tab para voltar ao modo. E aqui, quando eu der a animação, que aquela adição de texto, eu já incluí
o meu processo aqui na área principal. Essa é a grande diferença. Além de ser um método mais prático, mais fácil e mais rápido, ele também me permite fazer essas alterações na hora que eu quiser. Façam aí as suas experiências legais com efeitos em texto. Até o próximo tutorial e grande abraço.